Muito bem, pessoal. A partir de agora estamos ao vivo para todo o Brasil, especialmente para vocês aí da turma de Física Fundamental 2. O nosso assunto de hoje já na tela, trabalho e energia. São os conceitos mais inclusivos, aqueles mais amplos, que aparecem no maior número de situações físicas que a gente tem no nosso contexto de estudo. E eles vão aparecer na época da Revolução Industrial. E a gente vai detalhar hoje como é que eles nasceram. Não do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista físico. Então vamos começar analisando uma primeira situação. Dê uma olhada, um astronauta está fora da estação espacial e, de repente, ele acelera para percorrer mais rápido a estação espacial. Então, nesse caso, nós destacamos dois elementos fundamentais na situação. Primeiro, é a força resultante na direção X que acelerou o astronauta, fez a sua velocidade aumentar. Um segundo elemento que a gente vai utilizar para construir os conceitos básicos de hoje, trabalho e energia cinética, é o deslocamento efetuado pelo centro de massa do astronauta. Com esses dois elementos, força resultante e deslocamento, nós vamos criar dois novos conceitos muito inclusivos, muito importantes no campo conceitual da mecânica. São, então, trabalho e energia cinética. Como é que esses conceitos nascem? Quando a gente tenta analisar essa situação agora, a partir dos elementos anteriores que a gente já conhece. Suponhamos que a gente soubesse qual a velocidade inicial do astronauta e queremos saber, após efetuar o deslocamento D sob a ação da força Fx, qual será a velocidade final que ele irá atingir. Então, como resolver esse problema? Nós temos os elementos já conhecidos da cinemática e das leis de Newton. Vamos partir da cinemática, daquilo que a gente conhece mais elementar, e da segunda lei de Newton. E vamos modelizar o problema até que a gente possa definir esses dois novos elementos, que são o trabalho e energia cinética. Então vamos lá. Começando da nossa equação de Torricelli, ou equação de Torricelli, se você preferir, muito conhecida lá da cinemática. Velocidade final ao quadrado, inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, nesse caso, a aceleração na direção x, vezes o deslocamento do astronauta do ponto A para o ponto B da imagem 1 da animação anterior que a gente analisou. Pois bem, quem é a aceleração do astronauta? A gente já sabe da segunda lei de Newton. É força resultante dividido pela massa dele. A força resultante eu denominei de Fx, e m é a massa do astronauta. Vamos agora inverter os membros da equação. Veja lá, fazendo essa pequena álgebra. Vou deixar do lado esquerdo 2fxm sobre d. O v0 ao quadrado eu vou levar para o outro membro, para o outro lado da equaçãozinha, então ele vai com sinal negativo. E a gente vai ter, então, V2 menos V02. Agora, mais um passozinho de álgebra. Vamos pegar o 2 e o m desse lado esquerdo da equação e transferir para o lado direito. Então, ficaremos com Fx vezes d, vamos manter esse termo, o m dividindo vai multiplicar os termos do outro lado, e o 2 multiplicando vai dividir esses termos. E eu vou colocar entre parênteses para destacar V2 menos V02, exatamente porque o m sobre 2 multiplica ambos, quando vai transferido para o outro membro. Desenvolvendo o lado direito, teremos Fx vezes d igual a m sobre 2V ao quadrado, menos m V0 ao quadrado sobre 2. Simplesmente apliquei a propriedade distributiva. Esse fator aqui multiplica os dois. E veja o que a gente obtém. Nós obtemos três termos novos, que até então não tinham aparecido em nenhum contexto teórico da física. O produto Fx vezes d, que eu estou chamando de relação número 1, o produto massa-velocidade ao quadrado sobre 2, que eu estou chamando de segunda relação, e massa-velocidade inicial ao quadrado sobre 2, que eu estou definindo como a terceira relação. Essas três relações, elas vão ser reinterpretadas no final do século XVIII, começo do século XIX, por influência da Revolução Industrial. A partir do momento que nós começamos a utilizar máquinas, motores de várias naturezas, os físicos e engenheiros deram a esses elementos um contexto novo. Criaram, a partir dessas relações,
duas novas grandezas, que são exatamente o trabalho de uma força e a energia cinética de uma partícula. Esses três elementos traduzem esses novos conceitos. Vamos identificá-los um a um. Então, o produto Fx vezes d, força vezes deslocamento, passou a ser definido como o trabalho realizado pela força Fx. Vamos representar trabalho por W, influência inglesa work. E aí teríamos como primeira relação que define o novo conceito da mecânica, o trabalho de uma força, como sendo o produto Fx vezes d. Força na direção x vezes o deslocamento efetuado entre dois pontos. Essa é a nossa primeira definição. Esses outros dois termos, na verdade, fisicamente, eles são um mesmo, massa, velocidade ao quadrado sobre 2, aqui inicial e aqui final, vão ser definidos como uma nova grandeza mecânica, a chamada energia cinética. Cinético é movimento. Então, energia de movimento final e inicial, respectivamente. Esse primeiro nós vamos definir como energia cinética final, porque envolve a velocidade final atingida lá pelo centro de massa do astronauta que a gente analisou, por exemplo. Vou abreviar isso por EC, energia cinética final. E então, criamos a nossa segunda definição para a mecânica. A energia cinética final de uma partícula é a massa dela, velocidade final da partícula ao quadrado, sobre 2. E o mesmo a gente pode fazer com o primeiro termo. Energia cinética inicial será massa, velocidade inicial ao quadrado, sobre 2. Então, definimos como EC inicial. Observe, então, que esses dois novos conceitos, trabalho, energia cinética, são conceitos que permitem avaliar uma situação mecânica além daqueles elementos somente da cinemática e das leis de Newton que a gente já conhecia. É uma nova maneira de interpretar fenômenos mecânicos que, como a gente vai ver nessa aula e na próxima, são muito mais abrangentes, permitem resolver e analisar situações e contextos físicos muito mais amplos do que apenas tendo cinemática puramente e as leis de Newton. Esses conceitos de trabalho e energia cinética, como a gente vai ver, servem para modelizar situações muito amplas. Situações desde mecânicas como essa que eu analisei, até situações, por exemplo, termodinâmicas. Se a gente pensar nas moléculas de um gás, por exemplo, elas se movem, então elas têm energia cinética. Quando nós comprimimos o gás, realizamos sobre ele trabalho. Então veja que eu já me transportei da mecânica para a termodinâmica, um outro campo conceitual da física, e esses dois conceitos vão ser empregados lá. E em todas as grandes áreas, como a gente vai exemplificar nas aulas seguintes. Muito bem? Sendo novas grandezas, nós temos que criar, para que elas sejam utilizadas em situações concretas, unidades de medida. Em que unidade nós vamos medir o trabalho W realizado por uma força ou a energia cinética EC de uma partícula? Essa unidade tem que ser inventada, definida. Como é que os físicos a definiram? Unidade tanto de trabalho quanto de energia no sistema internacional sai da relação número 1. Trabalho foi definido como produto da força na direção x vezes o deslocamento. Então, a unidade de trabalho é o produto das unidades dessas duas grandezas, força e deslocamento. Força já é uma grandeza definida no sistema internacional, medida em Newton, e o deslocamento no sistema internacional é medido em metro. Portanto, esse produto Newton vezes metro é a unidade de trabalho e de energia no sistema internacional. Por ser uma unidade extremamente importante, uma grandeza muito vital para a física, como eu já destaquei, ela foi batizada com o nome de um grande físico, um físico que desempenhou um papel importante na construção desses conceitos e principalmente na época da Revolução Industrial, como eu citei há pouco, na construção de máquinas térmicas, máquinas a vapor. Ele foi James Joule, um físico engenheiro inglês que teve importância vital no estabelecimento da termodinâmica e das máquinas iniciais da Revolução Industrial. Por tudo isso, nada mais justo homenageá-lo com o nome da unidade de trabalho e energia. Portanto,
o produto Newton vezes metro equivale à unidade chamada de Joule, cujo símbolo é J maiúsculo. Bom, eu disse aqui que energia também se mede nessa mesma unidade. Mas se você olhar para as relações 2 e 3, parece que, para elas, o produto Newton-metro não seria a melhor unidade, ou seja, o Joule não seria a unidade adequada. Mas vamos olhar com mais detalhe. Veja lá. A energia cinética tem que unidade a partir da definição? Produto de massa, então quilograma, vezes velocidade ao quadrado. Velocidade é metro por segundo. Então, tudo ao quadrado, teremos metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Mas repara só, eu posso fazer uma álgebrazinha inversa nesse metro quadrado. Metro quadrado é o produto, metro vezes metro. Então, podemos reescrever a definição dessa unidade como sendo quilograma, metro por segundo ao quadrado, vezes metro. Repara que se eu olhar da direita para a esquerda, eu volto à mesma situação. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Portanto, são equivalentes. E olhe só o produto das duas primeiras. Quilograma é unidade de massa. Metro por segundo ao quadrado, unidade de aceleração. E massa vezes aceleração, pela segunda lei de Newton, é unidade de força. Portanto, esse produtinho aqui é exatamente a definição que a gente já fez para a unidade de força, o Newton. Então, esse produto é Newton. Então, teremos Newton vezes metro, que, como foi definido, é o Joule. Então, veja que a unidade de energia cinética, ou de qualquer outra forma de energia, como a gente vai ver, também é Joule, assim como a unidade de trabalho. Vamos aplicar essas ideias lá no contexto que a gente analisou no início. Suponhamos que, naquela situação, o astronauta tenha massa, incluindo o equipamento, de 200 kg, e que a velocidade do seu centro de massa tenha variado de 0,40 metros por segundo para 0,60. Nesse caso, queremos saber 3 coisas. Quais são os valores das energias cinética inicial e final do centro de massa do astronauta, valor do trabalho realizado pela força Fx que impulsionou o astronauta de A para B e qual é a intensidade dessa força que o impulsionou. Vejamos, então, qual o valor das energias cinética inicial e final do centro de massa do astronauta. Já temos os dados numéricos e as definições que a gente acabou de fazer. Então, veja lá. Energia cinética inicial, massa, velocidade inicial ao quadrado, sobre 2. Usando os dados, massa 200 kg, velocidade inicial que ele tinha antes de sofrer a ação de Fx, 0,40 ao quadrado, dividido por 2. Fazendo esse cálculozinho, 0,4 ao quadrado, 0,16, vezes 100, que é 200 por 2. Então, teremos 16 joules como sendo a energia cinética inicial do centro de massa do nosso astronauta. Afinal, vai envolver velocidade final atingida por ele. Então, massa, velocidade final ao quadrado sobre 2. Com os dados que a gente tem, veja lá. Massa 200, velocidade final que ele atingiu 0,6. E o cálculo, também muito simples, aqui dá 0,36 vezes 100. Teremos 36 joules de energia cinética final. Repare que houve uma mudança no valor da energia cinética. Ela mudou de 16 para 36 joules. Isso se deveu a quê? Ao trabalho realizado pela força que impulsionou o astronauta. Esse aspecto é extremamente importante. Quando uma força realiza trabalho sobre uma determinada partícula, no nosso caso aqui é o centro de massa do astronauta, ocorre uma mudança, uma variação na energia cinética dessa partícula. Exatamente o que aconteceu aqui. Houve um aumento de energia cinética de 16 para 36 joules. Isso deveu-se ao trabalho realizado pela força Fx. E essa é exatamente a questão que eu faço. Qual é o trabalho realizado pela força Fx? A relação entre trabalho e as energias cinéticas é aquela que a gente viu ao deduzir essas expressões. Trabalho igual a energia cinética final menos energia cinética inicial, ou seja, a variação de energia cinética. Então, essa é uma relaçãozinha que a gente pode definir. Trabalho resultante, essa força é a resultante sobre o astronauta, sempre equivalerá à variação da energia cinética da partícula. Isso é chamado de teorema trabalho e energia cinética. Aquilo que a gente fez no começo.
Partindo da equação de Torricelli, a gente obteve essa relação. Nós deduzimos, demonstramos o teorema relação trabalho e energia cinética. Como temos os dois valores, substituindo, ficará energia cinética final menos inicial. Variação, sempre final menos inicial. Com os valores, 36 energia cinética final menos 16 energia cinética inicial. Portanto, trabalho produzido pela ação da força Fx foi de 20 joules. Exatamente a diferença entre energia cinética final e inicial. Terceiro item da nossa perguntinha. Qual o valor da intensidade da força que impulsionou o astronauta? Bem, aí a gente tem que usar a definição que acabamos de fazer para a grandeza do trabalho. Lembra? Definimos o trabalho como sendo o produto Fx vezes D. Temos o trabalho, o deslocamento, 2,5 metros, 8 newtons de força. Percebeu? Então veja que a gente pode analisar uma situação mecânica como essa de dois pontos de vista. Do ponto de vista anterior, usando aquelas relações cinemáticas segundo a lei de Newton. Eu chegaria ao mesmo valor para essa força. Ou então, agora, reinterpretando as grandezas em termos de trabalho, que é o produto força-deslocamento, e energia cinética, que é o produto massa-velocidade ao quadrado sobre 2. Aí você pergunta, nesse caso, então, qual a vantagem de trocar cinemática e a segunda lei de Newton para tratar problemas de mecânica por essas novas grandezas? Como a gente vai ver mais adiante, esse método é muito mais geral que o outro. Ele permite abordar problemas mais complexos do que aqueles que a gente consegue resolver, como esse aqui. Esse, por ser simples, poderia ser feito simplesmente com o uso de cinemática e segunda lei de Newton. Mas a gente vai exemplificar outras situações que você vai perceber. Esses conceitos é que vão tornar a análise possível, simples, de uma situação bem mais elaborada. Por isso é preciso generalizar mais alguns conceitos. Vamos tratar de duas situações em que o cálculo do trabalho é mais abrangente do que no primeiro caso que a gente fez. Exatamente para fazer isso que eu acabei de enunciar, para que a gente tenha elementos capazes de abordar situações mais amplas do que aquele primeiro movimento do astronauta que a gente viu. Para isso, vamos considerar, então, eixo X e vamos supor que uma partícula vá ser deslocada do ponto A para o ponto B por ação de uma força F. Atenção, veja como estamos tornando a abordagem mais geral. Note agora que a força F não tem mais a direção do eixo X. No caso, no primeiro da imagem 1 do astronauta, a força Fx era exatamente na mesma direção do deslocamento no eixo X. Agora não. Repare que a direção da força F faz um ângulo θ com a direção em que a partícula vai se mover. Então vamos observar a ação da força F. Observe na animação. Verificou? Então, de A até B, a partícula efetuou um deslocamento D e durante todo o tempo a força manteve, com a direção do deslocamento, um ângulo θ. Bom, como calcular o trabalho da força para esse tipo de situação que é mais geral? Nesse caso, temos que partir da definição. A definição que a gente fez inicialmente foi essa, relação 1, lembra? Trabalho, força na direção X vezes o deslocamento efetuado. Ora, essa nossa força não está na direção X. Portanto, para conhecer o trabalho feito por ela, eu tenho que encontrar a componente dessa força na direção X. Exatamente Fx. Como obter componente? Já sabemos. Traçamos paralelo ao que seria o eixo Y, projetamos na direção X. Essa é a componentezinha Fx da nossa força F. E como calculamos Fx em termos de F e θ? Fx, nesse triângulo, funciona como cateto adjacente. Portanto, cosseno. O Fx será o produto da força F, o valor dela, a intensidade, o seu módulo, vezes o cosseno do ângulo θ. Então, teremos trabalho igual a F vezes D cosseno de θ. Essa é a nossa relação número 4. É ela que generaliza
a ideia do trabalho de uma força para uma direção qualquer. Note agora que essa força pode ter uma direção de 30 graus, de 90, de 180 com a direção B. Qualquer ângulo entre 0 e 180 graus pode definir a direção de uma força, e para esses casos todos, a relação número 4 permitirá saber qual é o trabalho realizado por essa força. Então, note que é a relação, por enquanto, a mais geral que nós temos para o cálculo do trabalho. E há mais um caso geral? Com certeza. Repare que nesse deslocamento de A até B, além do ângulo θ ter ficado constante, ele não variou, a força se manteve na mesma direção durante todo o deslocamento, o módulo, o valor dessa força também permaneceu o mesmo. Mas pode acontecer uma situação em que o valor de F aumente ou diminua, enquanto a partícula vai se deslocando. Nesse caso, então, como calcular o trabalho para a situação em que a força for variável? Ou seja, que a intensidade da força, ou o seu módulo, variar ao longo do deslocamento. No gráfico F por x, a gente pode mostrar esse comportamento. Então, veja lá uma situação como essa. Observe que, enquanto a partícula se desloca de A para B, o valor de F muda, diminui, aumenta, volta a diminuir, etc. Ou seja, ele tem um comportamento variável. O seu valor muda enquanto a partícula se desloca de A para B. Nesse caso, a relação número 4 não serve mais para se calcular o trabalho da força. Por que não serve mais? Porque o valor de F está mudando para cada deslocamento intermediário entre A e B. Então, não é possível usar essa relação 4 para se calcular o trabalho envolvido nesse tipo de situação. E aí, como fazer? Esse problema nós já resolvemos lá na cinemática. Você se lembra como fazíamos para calcular o deslocamento a partir de um gráfico envolvendo velocidade e tempo? Como o produto das unidades velocidade e tempo é metro por segundo vezes segundo, que dá metro, e produto de grandezas lembra área geometricamente, a gente pode usar a área sob o gráfico para calcular a distância percorrida, num gráfico velocidade e tempo. Essa mesma ideia vale aqui. Já que temos força em Newton e deslocamento na direção x em metro, o produto Newton-metro, como a gente já definiu, é o Joule. Mas ao calcularmos a área dessa figura, ou seja, a área abaixo do gráfico, o valor que a gente vai obter em unidades é exatamente Newton vezes metro, ou seja, Joule. Portanto, aqui também vale esse recurso. Quando o gráfico que representa o comportamento do valor da intensidade da força for um gráfico em que F varia, o cálculo da área sob, abaixo da linha do gráfico vai me fornecer o trabalho realizado por aquela força. Ah, Luciano, e como é que a gente calcula área? Depende, é geometria. Aqui, nesse caso, nós não temos uma formulazinha pronta para calcular a área, porque essa figura é complexa. Veja aqui, esse segmento da figura é um segmento curvilíneo. Então, não existe fórmula pronta. Vocês vão aprender lá no curso de cálculo e depois na física geral 1, como utilizar um método chamado método integral para calcular a área de um gráfico que tem trechos curvilíneos como esse. Por enquanto, aqui no nosso nível de abordagem, obviamente as situações que a gente vai poder resolver são aquelas em que os segmentos que formam a variação do gráfico da força são segmentos retos. E aí a gente vai trabalhar com retângulo, triângulo, aquelas figuras trapézio que vocês já conhecem o cálculo da área. Perfeito? Então a relação número 5 me dá a possibilidade de saber o trabalho para situações em que a força varia. Luciano, tem um exemplo? Automóvel. O automóvel muda de velocidade. Mas o que você já percebeu sobre as mudanças de velocidade no automóvel? Quem as controla? Quem as determina? Ah, o acelerador do carro. Não. O que determina a troca de velocidade no automóvel é a relação de câmbio, são as marchas. Então, a força aplicada no regime de funcionamento de cada marcha do automóvel, ela é variável. Quem tem alguma noção de mecânica ou de funcionamento de automóvel, ou já dirige aí entre vocês, sabe disso.
A primeira marcha, ela te dá um nível de comportamento de força de tração nas rodas. Segunda marcha, outro. Terceira, outro. E assim por diante. Então, se a gente fizer um gráfico para a variação da força que traciona o eixo das rodas do automóvel, em função do deslocamento dele, à medida que você vai progressivamente passando as marchas, você vai perceber que o gráfico é função variável, não é constante. E aí a gente tem que usar essa técnica da área para saber qual é o trabalho realizado por cada regime de marcha, de câmbio, e, consequentemente, qual o ganho de velocidade por meio do trabalho realizado que aquele câmbio vai produzir, que aquela marcha específica vai produzir. Viu? É uma aplicação muito mais abrangente. E segundo, é impossível realizar o problema de calcular a velocidade final atingida pelo automóvel depois de engrenada a quinta marcha, por exemplo, usando lei de Newton, na forma que a gente conhece. Por quê? Porque a força é variável, a aceleração é variável o tempo inteiro. Então, veja aí, quando a força diminui, a aceleração diminui. Então, aquelas equações da cinemática não valem mais, elas só valem para aceleração constante. O mesmo acontece na outra parte do gráfico, na sequência. Quando a força aumenta, resultante, a aceleração aumenta. E diminui, e assim progressivamente. Portanto, como eu disse mais cedo, esse método permite resolver situações que as leis de Newton, a segunda lei de Newton, no caso, e as equações da cinemática não permitem. Porque no regime em que vocês podem trabalhar com elas por enquanto, elas só se aplicam para acelerações constantes, forças constantes, que produzem acelerações constantes. Para esse tipo de situação, esse método que a gente acabou de analisar, através dos conceitos de trabalho e energia cinética, é muito mais abrangente, te dá um leque de opções maior para resolver problemas mais amplos. Muito bem? Então é isso. Agora é hora de praticar esses conceitos, inclusive essa situação do automóvel que eu acabei de tratar. Então, até lá e bons estudos!